Olá pessoal, vamos para a nossa aula de análise combinatória e o primeiro ponto que nós vamos estudar é a permutação. Bom, a permutação são tipos de agrupamentos onde nós vamos ter que a quantidade de elementos disponíveis ali para se fazer as combinações dentro do agrupamento. Essa quantidade de elementos vai ser igual à quantidade de elementos dentro do próprio agrupamento. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um problema de contagem que quer que encontremos aqui a quantidade de números de 4 algarismos distintos que podem ser formados com esses dígitos aqui, 2, 4, 6 e 8. Esse é um problema de permutação, por quê? Porque aqui, se nós observarmos, o conjunto de elementos disponível, que eu chamei de conjunto C, ele tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Então, ele tem um total de 4 elementos. E o agrupamento será também de 4 elementos, porque ele diz que quer que encontremos aqui a quantidade de números de 4 algarismos. Então, eu tenho aqui que o agrupamento também vai ser de 4 elementos. São números de 4 algarismos, então eu vou ter aqui o algarismo das unidades, das dezenas, das centenas e da unidade de milhar. Então, aqui eu tenho também um total de... O número de elementos do agrupamento vai ser também igual a 4. Então, é um problema de permutação, porque eu vou ter que a quantidade de elementos no conjunto C é igual à quantidade de elementos no agrupamento, que é igual a 4. Então, isso implica que isso é um problema de permutação. É um tipo de permutação que a gente chama de permutação simples. Então, se obedecer a esses critérios, nós temos um problema de permutação simples. E como é que se resolve o problema de permutação simples? Existem duas formas de se resolver. A primeira é pelo princípio multiplicativo. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu já tenho aqui as 4 posições dos números que eu vou obter, fazendo esses ajustes aqui com os elementos disponíveis. E aí eu vou observar quais são as possibilidades de elementos para cada ordem aqui. Como aqui eu tenho 2, 4, 6 e 8, são elementos, todos são elementos distintos aí de 0, então eu posso começar a fazer a distribuição da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se tivesse o 0, aí ia dar problema, porque se o 0 for colocado à esquerda, ele não vai gerar valor significativo dentro do número. Então, esse valor que eu vou colocar aqui do lado esquerdo do número, se tivesse o 0, eu não poderia contar com o 0 como uma possibilidade viável para cá. Porque se eu colocar o 0 na unidade de milhar aqui, esse número ele passa a ser de 3 algarismos e não de 4. Porque o 0 à esquerda ele não tem significativo, ele não vale nada, ele não gera valor para o número, só se ele tiver à direita. Então, como não tem o 0 aqui, eu posso começar pela ordem das unidades de milhar. Eu tenho aqui 4 elementos, então eu posso ter qualquer um dos 4. Então eu tenho 4 possibilidades aqui para a unidade de milhar. Como são algarismos distintos aqui que ele quer que encontremos, o número que sair na unidade de milhar não pode se repetir nas centenas. Então, se eu escolher um desses elementos aqui para substituir na unidade de milhar, como por exemplo, poderia ser o 2, então para centenas eu vou ter apenas 3 elementos. Claro que eu coloquei o 2 aqui, mas não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente o 2. E esse 4 aqui são 4 números em relação à quantidade de elementos disponíveis que eu tenho. Esse 4 não se refere a esse valor aqui dentro
no caso aqui seria o elemento 4. Esse 4 não é o elemento 4, é a quantidade de números que eu tenho aqui disponíveis. Então, para a ordem das dezenas, também não pode haver repetição, eu vou ter apenas 2 elementos, porque aí eu teria, vamos supor, o 2, o 4 e o 6 substituído aqui na unidade de milhar, centena, dezenas, e assim sempre vai tirando um elemento, porque são algarismos distintos que ele quer que encontremos esses números aí. Então, o último número que eu ia substituir aqui na unidade de milhar, só existiria uma possibilidade, então é apenas 1. Pelo princípio multiplicativo, vai se multiplicar aí essas possibilidades que eu tenho, e aí vai dar um total de 24. 24 o quê? São 24 números que eu vou conseguir formar com esses dígitos. A segunda opção que nós vamos ter é pela fórmula, que leva um fatorial nela. Essa fórmula vai ser formada aí por um fatorial, que seria a seguinte, seria P de n, que é igual a n fatorial, onde esse n indica a quantidade de elementos que tem. Como aí a quantidade de elementos sempre vão ser igual para o agrupamento quanto para o conjunto C, então não importa que sempre vai ser o mesmo valor. Aplicando aí nessa questão específica, eu vou ter o fatorial de 4, que vai dar o mesmo valor daqui de cima, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o mesmo valor que eu já encontrei antes, 24. Bom, feito isso, é necessário que eu faça aqui uma observação. Observação em relação à permutação. Existem problemas de contagem que envolvem a permuta. Permuta quer dizer trocar de posição. Que envolve a permuta das letras de uma palavra. Quando nós temos essa permuta, ou seja, quando nós vamos permutar as letras de uma palavra, nós encontraremos outras palavras. Essas outras palavras recebem um nome específico aqui que a gente chama de anagrama. Tá? Essa permutação de letras de uma palavra gera outras palavras com ou sem sentido, que são chamadas de anagramas. Então, dentro do estudo de permutação, quando nós trocamos as letras de uma determinada palavra entre si, nós vamos gerar outras palavras que podem ter sentido ou não. Podem ter sentido ou não. E essas outras palavras são chamadas de anagrama. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui, deixa eu subir mais um pouco. Eu tenho a palavra amor. Então, se eu inverter aqui a ordem dessas letras, colocar de trás para frente, eu vou ter a palavra Roma. Então, a palavra amor tem como um dos seus anagramas a palavra Roma. A palavra Roma é um anagrama que tem sentido. O que significa isso? Que Roma, esse termo Roma traz um significado para aqueles que têm conhecimento da língua portuguesa. Mas um anagrama não é obrigatório que ele tenha sentido. Como, por exemplo, com as mesmas letras da palavra amor, eu posso inverter aqui a ordem, escrever essa outra palavra aí que não tem sentido nenhum. Não dá nem para se ler essa palavra. Então, esse segundo anagrama aqui seria um anagrama sem sentido. Mas é um anagrama da palavra amor que nós obtemos fazendo a permuta entre as letras da palavra amor.
E assim existem vários outros anagramas que eu posso obter a partir da palavra amor. E aí como é que eu faço para encontrar esses outros anagramas, essas outras palavras? Nós usamos também a permutação simples. As mesmas técnicas que eu usei lá em cima. É uma permutação, todas as vezes que se tratar de anagrama, está se falando de permutação, porque nós vamos ter sempre as outras palavras com a mesma quantidade de letras da palavra inicial. Então, nesse caso aqui, as letras da palavra amor vão formar o conjunto C, conjunto de elementos disponíveis, ó, A, M, O, R. E o agrupamento de letras vão ser novas palavras com a mesma quantidade de letras. 4. Então, eu tenho 4 no conjunto C e tenho aqui também 4 no agrupamento, sendo atendido o critério para se ter um problema de contagem denominado como permutação. E aí se resolve da mesma maneira. Se eu for usar o princípio, vou colocar aqui né? O princípio fundamental da contagem, eu vou fazer a distribuição das letras. Como é que não há repetição de letras, aí já sabe que vai ficar sempre extraindo um elemento aqui das possibilidades de substituição dentro do agrupamento. Então, eu tenho aqui 4 letras. Se eu começar da esquerda para a direita, eu terei 4 possibilidades nessa primeira posição. Aí, como a letra que sair aqui na primeira posição não pode se repetir pelo fato de que ela não aparece mais de uma vez aqui, vamos supor que for a palavra não, vamos supor que seja a letra A. Então, se a letra A sair, aí eu vou ter só 3 letras para substituir. E assim por diante. Aplicando aqui o mesmo princípio, né, fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, que é a mesma coisa, eu vou ter 24 anagramas. Ou seja, eu vou ter 24 novas palavras com ou sem sentido. E a outra forma é o fatorial que eu expliquei já lá em cima. P de n igual a n fatorial. Tem 4 letras na palavra amor. Então, eu vou ter 4 fatorial, que também é 24. Então, sempre quando se fizer a troca ou a permuta entre as letras de uma palavra, aquele problema é um problema de permutação, porque você vai encontrar outras palavras com a mesma quantidade de letras, e essas outras palavras são chamados de anagramas. E esses anagramas podem ter ou não sentido significativo para o entendimento da pessoa que está lendo ali. Bom, dito isso sobre permutação, vamos passar para o próximo tipo aqui de problema que vai envolver permutação também. Tá? É um outro tipo de problema de contagem, certo? É outro tipo de problema de contagem, mas dentro desse tópico de permutação. Como eu falei, aquelas permutações que eu acabei de falar são permutações simples, mas existem as permutações com elementos repetidos. E permutação com elementos repetidos a gente resolve de uma outra maneira. Por exemplo, eu tenho aqui um problema que envolve anagrama. Novamente, um problema de anagrama que é bem clássico isso. Então, ele quer saber o seguinte. Observe que nesses exemplos aqui anteriores, a palavra que eu usei aqui, na verdade foi só um exemplo, né? A palavra que eu usei não tinha repetição de letra. Então, quando temos anagramas sem repetição de letra, se usa esse método aqui, o princípio multiplicativo ou o fatorial. Agora, quando existe a repetição de letras, a gente vai usar uma outra forma, que eu vou explicar agora. Então, eu tenho aqui a palavra carro, que ele quer saber quantas novas palavras, que são os anagramas, podemos formar com a palavra carro. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. A palavra carro aqui,
ela vai ter apenas uma letra que aparece mais de uma vez, que se repete, que é a letra R. Então, a letra R vai aparecer 2 vezes. Essa letra aparecendo 2 vezes, a gente vai ter que ajustar aqui a fórmula para poder resolver. E eu tenho que a quantidade aqui de letras da palavra carro é igual a 4. Então, eu vou usar novamente o fatorial, P de N, né? Só que esse P de N, a gente vai ter o seguinte, a gente vai pegar a quantidade de letras que aquela palavra tem, aqueles anagramas terão, né? E eu vou dividir pelo fatorial das repetições, ou fatorial da quantidade de repetições que existia ali. Certo? Então, esse N aqui a gente já sabe que é a quantidade de elementos disponível, nesse caso aqui é a quantidade de letras da palavra. E o alfa aqui vai ser o número de elementos repetidos. O número de elementos repetidos. Então, no nosso exemplo aqui de carros, eu tenho na palavra carro 4 letras. Então, eu vou ter aqui 4 fatorial. E o número de repetições é 2. Por que 2? Porque é referente à letra R. A letra R, ela aparece 2 vezes aqui dentro da palavra carro. Então, eu vou dividir 4 fatorial por 2. Resolvendo essa divisão de fatorial, então eu vou expandir o 4 até o 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e dividir por 2. O resultado aqui vai ser 12, né? Que é 4 vezes 3. 12 o quê? 12 anagramas. Então, a palavra carro gera 12 novas palavras com ou sem sentido. Bom, mas às vezes tem palavras que aparecem mais de uma repetição ou mais de uma letra repetida. Como, por exemplo, aí a palavra matemática. Na palavra matemática, além das repetições, nós temos também o acento. Só que a primeira coisa aqui que a gente tem que observar é que para os novos anagramas, esse acento a gente não leva em consideração. A gente não considera o acento como um elemento dos anagramas que vão aparecer. A gente esquece, isola esse acento aí. Qualquer acento que tiver na palavra. Nós consideramos apenas as letras. Bom, e aí nessa palavra eu tenho o M que aparece aqui 2 vezes. Então o M se repete. Vou colocar aqui a quantidade, 2. O A também vai se repetir, ó. O A aparece 3 vezes. Então o A aparece 3 vezes. E a letra T aparece aí 2 vezes. Então vou seguir o mesmo raciocínio. Tem aqui um total de 10 letras na palavra matemática. Então vai ser 10 fatorial e dividido pelo fatorial das repetições, que na verdade vai dividir pelo produto do fatorial das repetições. Então eu vou ter 2 fatorial referente a M vezes 3 fatorial referente a A vezes 2 fatorial referente ao T. E aí a gente resolve isso aqui. Expande o 10 até 3 fatorial. Então terei 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ficou bem longo, mas é assim mesmo. E aí simplifica com o 3 fatorial. Calcula o fatorial de 2, que vai dar o próprio 2. E resolve o que der para resolver. Bom, aqui dá para simplificar o 4 com 2 vezes 2. E o que sobrar nós vamos multiplicar. Então, vamos multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Essa multiplicação, esse produto vai dar 151.200. O quê? Anagramas. Então, a palavra matemática
vai gerar 151.200 outras palavras com ou sem sentido. Ok. Em seguida, agora, a gente vai ver um outro tipo de situação, que são os agrupamentos chamados de arranjo. O que são arranjos? Arranjos são agrupamentos onde a ordem dos elementos muda a natureza do agrupamento, da situação, do problema em si. Isso é importante para se fazer a distinção de um problema de contagem do tipo arranjo de um outro problema de contagem do tipo combinação. Essa é a grande diferença. Os problemas de combinação, a ordem dos elementos dentro do agrupamento não muda a natureza desse agrupamento. Como assim? Vamos ver isso funcionando aqui no exemplo. Quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados com esses elementos aí? 1, 2, 3, 7 e 8. Então, se eu for fazer um teste aqui para provar que esse problema aqui, que esse exemplo, ele se encaixa dentro do conceito de arranjo, eu vou organizar aqui o agrupamento desse problema. Então, são números de dois algarismos. Então, escrever aqui agrupamento. Então, esse agrupamento vai ter o algarismo da unidade e o algarismo da dezena. São dois. E aí, eu vou pegar dois elementos lá do conjunto C. O conjunto C é formado por esses dígitos que já foram dados. 1, 2, 3, 7 e 8. Vou pegar dois elementos daqui. Vou pegar o 1 e o 2. 1 e o 2 substituindo aqui dentro do agrupamento, eu vou ter o 1 na ordem das dezenas e o 2 na ordem das unidades. Aí, como está escrito aqui em cima, a ordem dos elementos não muda a natureza do agrupamento. Então, o que significa? Ou melhor, não muda não, muda a natureza do agrupamento. Então, se é um problema de arranjo, quando eu inverter a ordem aqui desses elementos dentro do agrupamento, o 2 passa a ser dezena e 1 passa a ser unidade, eu observo que o conceito é aplicado. Ou seja, 12 e 21 são duas situações distintas, são dois agrupamentos diferentes. 12 é diferente de 21, são números distintos. Então, se eu pego aqui a ordem dos elementos e altero a ordem deles, e em seguida altero a natureza do agrupamento, então eu tenho um problema de arranjo, conforme o que eu disse aqui. Então, são agrupamentos onde a ordem dos elementos muda a natureza desse agrupamento, ou do problema em si. Com isso, sempre quando tivermos essa característica, os problemas de contagem do tipo arranjo vão ser resolvidos ou pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, ou por uma fórmula que eu vou apresentar aqui. Pelo princípio multiplicativo, a gente faz aqui da forma como nós já fizemos lá, já aplicamos lá o princípio multiplicativo dentro dos problemas de permutação. Novamente, aqui não tem o elemento zero, então eu posso começar de dezena para unidade, de unidade para dezena. Então, para a posição, a ordem das dezenas, eu tenho aqui 5 elementos disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades de elementos. Como aqui ele quer algarismos distintos, então, novamente, não vai haver repetição. Se não vai haver repetição, o elemento que sair na dezena não pode ser utilizado na unidade. Então, eu vou ter não mais 5 possibilidades, e sim 4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 5 vezes 4, que vai dar 20. Então, eu tenho 20 números de dois algarismos distintos que podem ser formados com esses elementos aqui. Dito isso, a gente vai agora ver uma outra forma de resolver. Essa aqui é a primeira maneira, que é pelo princípio multiplicativo. E a outra forma é pela fórmula, a fórmula de arranjo.
Assim como tem uma fórmula para permutação, tem uma fórmula para arranjo, que é essa aqui. ANP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Que a leitura é muito parecida com a de permutação. É um arranjo de n elementos agrupados de p e p, sendo n o número total de elementos, que é 5, p vai ser a quantidade de elementos do agrupamento, nesse caso aqui são 2, o p vai ser 2, então eu vou ter o arranjo sendo o seguinte, é um arranjo de 5 elementos agrupados de 2 em 2, porque aqui no agrupamento eu tenho 2 elementos, então agrupados de 2 em 2. Aí eu vou ter 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Resolvendo esse fatorial, eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial, expandindo 5 até 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifica. 5 vezes 4, 20, que foi o resultado que a gente já tinha encontrado lá em cima. Então, assim se resolve os problemas de arranjo. Mas tem que se entender, tem que se aprender como é que é a característica de um problema de arranjo. Então, a característica é essa, que os problemas de arranjo, quando se muda a ordem dos elementos do agrupamento, se a natureza do agrupamento mudar, ou a natureza do problema, a natureza do resultado, se mudar, então você vai ter um problema de arranjo. Essa distinção de arranjo é importante para poder fazer aqui a diferença entre o problema de combinação, que é muito parecido com o problema de arranjo, mas que não atende a esse conceito aqui. Os problemas de combinação, o critério que nós temos é que é muito parecido com o de arranjo. É que nas combinações, a ordem dos elementos, quando a gente altera a ordem dos elementos, essa alteração na ordem não vai mudar, não muda a natureza do agrupamento. Diferente lá do arranjo. Vou botar bem aqui novamente. Os arranjos, quando a gente altera a ordem dos elementos, ou a ordem deles, altera também a natureza do agrupamento. Como se resolve um problema de combinação? Aí os problemas de combinação só dá para resolver pela fórmula de combinação que nós temos. Então, a fórmula de combinação é essa aqui, ó. É uma combinação de n elementos agrupados de p em p, que vai ser n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p, sendo n o número total de elementos disponível e p é o agrupamento. Esse exemplo aqui é perfeito para esse tipo de conceito, no caso o conceito de combinação. Eu tenho 6 pessoas que devem formar equipes com 2 componentes cada. De quantas formas diferentes podemos formar essa equipe? Então, o conjunto C tem um total de 6 elementos disponíveis. E o agrupamento tem um total de 2 elementos. Então, isso implica que eu vou ter que o n vai ser 6 e que esses 6 elementos serão agrupados P a P. O P vai ser 2. Nesse caso aqui, se eu fizer um teste para ver só para verificar se é um problema de combinação, eu vou ter aqui os agrupamentos sendo formados por 2 elementos, que são as 2 pessoas. Como é que não há distinção entre essas pessoas, elas não vão ocupar vagas distintas, não existe a diferença entre elas, então, se eu tenho aqui
a primeira equipe. Vamos supor, tem aqui 6 pessoas. Tem a pessoa A, B, C, D, E. E pego e formo a equipe AB. Então, se eu alterar a ordem aqui, forma a equipe BA, a natureza não muda porque a equipe é a mesma. Aqui são as mesmas equipes. São as mesmas equipes. Então, são as mesmas equipes, não mudou a natureza do agrupamento, do problema, do resultado da equipe. A equipe continua sendo a mesma. Então, se altera a ordem dos elementos e a natureza do agrupamento é o mesmo, ou é a mesma natureza, então nós temos um problema de combinação. Sendo assim, eu vou substituir aqui. São 6 elementos agrupados de 2 em 2. Aí eu terei 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Aí eu vou ter combinação de 6 agrupados de 2 em 2. 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 vai dar 4. E resolve o fatorial. Expandindo até 4, 6, eu vou ter 6, 5, 4. Simplifica. 2 fatorial é 2. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 dividido por 2 vai ser 15. Então, eu tenho aí um total de 15 equipes. Então, eu posso formar 15 duplas diferentes com essas 6 pessoas. Assim, pessoal, eu posso, então, resumir essa teoria de análise combinatória com os seus principais tipos de problemas de contagem da seguinte forma. Então, resumo. Primeiro, o problema de contagem do tipo permutação. Qual a sua característica? A sua característica é que quando o número de elementos do conjunto C, ou seja, quando a quantidade de elementos disponíveis no problema para o agrupamento, se essa quantidade de elementos for igual ao número de elementos do agrupamento, então eu tenho aí um problema de permutação. Então, se o número de elementos de C for igual ao número de elementos de A, eu tenho um problema de permutação. Se for um problema de arranjo, então significa que muda a natureza do agrupamento. E se for um problema de combinação, não muda a natureza do agrupamento. Então, pessoal, foi isso. Até a próxima. Muito obrigado.